Veja no ICL Notícias, segunda edição. Eleição na base do ataque. Lula e Flávio Bolsonaro se preparam para a campanha eleitoral com troca de farpas. Hora de apagar o incêndio. Lula aciona Andrei Rodrigues e pede que PF se reaproxime de André Mendonça. A dupla que ninguém pediu. Eduardo Cunha e Flávio Bolsonaro trocam vídeos de apoio e selam a aliança. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2026. Uma semana cheia de campanha eleitoral e outras notícias que a gente vai abordar ao longo desse programa. Estou aqui ao lado de Chico Sá, Pedro Costa Júnior, eu sou a Gabriela Varela. Boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde, Gabi, um prazer estar contigo. Boa tarde, Chico Sá, a brasilidade personificada. Boa, agora o slogan só melhora. O slogan Cada só dia melhora. melhor, né, Chico? Boa Hoje noite a gente a tá todos. Combinando. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Eu já vou correndo É que hoje a gente chegou mais cedo, né? Exatamente. Boa noite, boa tarde a todos. E amanhã começa o que em Pernambuco a gente chama de guia eleitoral. Guia eleitoral. Que é o horário, a publicidade na TV. Propaganda eleitoral gratuita. Altas expectativas aí, viu? É. Ô, Gabi, só mandar um abraço pra você. Eu tive fazendo uma palestra ontem em Campinas. Essa mulher é um sucesso, Chico. Eu sei todo disso. mundo, eu adoro a Gabi, eu vejo a Gabi, eu gosto muito da Gabi. Para todo mundo. Fazendo muito sucesso aí no interior de São Paulo, viu, Gabi? Que maravilha. Abraço então, dado. O nosso abraço bom. especial para Campinas hoje aqui, para todos de Campinas que nos acompanham todos os dias no ICL. Muito bom ter esse retorno. A gente daqui a pouquinho vai entrar nesses aspectos todos do começo da propaganda eleitoral gratuita. Antes disso, vamos trazer um primeiro destaque Por favor. aqui no N2. Vamos lá. Gente, vocês devem se lembrar daquela fala deplorável do Arthur Duval, o Mamãe Falei, quando ele foi para a Ucrânia e enviou áudios dizendo que mulheres refugiadas eram pobres e que, por isso, elas eram fáceis. A Natália Boulos, ela foi num debate com ele no podcast Inteligência Limitada e eu queria trazer aqui um trecho de como o Arthur Duval reagiu a uma fala dela. Vamos assistir. Se você foi para a Ucrânia, chamar mulheres, né, ucranianas em situação de guerra, que eram pobres e por isso eram fáceis. Você não tem moral e eu vou te dizer mais um motivo. Vai. Eu sou neta de ucraniana, refugiada de guerra. Apresenta pra Refugiada nós, de então. guerra. Você tá de brincadeira, gosto. meu irmão? Vai bater, Você tá cara? de brincadeira? Vai bater. Ô, Vilela, o que é isso? Que foi isso, Apresenta cara? pra nós, a minha Apresenta avó. aí, velho. Não, você tá de não, brincadeira. peraí, Ô, Cestário. Você viu aí que ele estava dando risada, né? Foi meio rápido, mas só para reforçar aqui, ele disse, então apresenta para nós. Ele estava falando da avó da Nath Boulos, uma refugiada ucraniana que já morreu, tá? A Nath Boulos, que é candidata a deputada federal pelo PSOL. Vamos lembrar que esse homem, ele foi caçado quando ele enviou aquele áudio dele lá para os parças, né? Para os amigos dele do MBL. E aí ele divulga depois esse corte orgulhoso nas redes sociais, né? Os seguidores, assim como ele, dão risada, né? Ele ri ali na mesa, na frente de todo mundo. E a gente já sabe o que eles vão dizer, se tiver alguma consequência, né? Porque a Nath Boulos acionou a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo pedindo a apuração de um possível crime eleitoral. A gente já sabe até o que eles vão dizer, que é liberdade de expressão, que foi só uma piada, né? Eu recomendo a leitura de uma coluna que escreveu o Jamil Chad, uma carta, na verdade, endereçada ao Arthur Duval. A gente tem um print aqui que dá para colocar na tela também, mas ele volta a ressaltar que tratar a dor de uma refugiada de guerra como piada não é liberdade de expressão coisa nenhuma, que é uma desumanização pura. Enfim, é uma carta que traz uma primeira carta que ele enviou
para o Arthur Duval nessa primeira fala deplorável dele. E o Arthur Duval, ele está atuando diretamente na campanha, sabe de quem? Do Renan Santos, né? Pasmem vocês, os dois são do Missão. E o Renan Santos também está protagonizando todo tipo de fala absurda contra as mulheres, né? Tem uma sabatina da CBN, o Globo e Valor, que ele disse que é contra o projeto de lei da misoginia. Ele disse que é censura pura e simples. Tentou minimizar violência contra a mulher também, e é lógico que eles são contra, né? Não surpreende ninguém, porque o PL da misoginia propõe que parar a misoginia, a lei do racismo. Então, são candidatos ou então personagens da política aí que estão por trás desses candidatos também que normalizam o ódio contra as mulheres. E mais do que isso, eles estão incentivando, né? Eles estão contribuindo para isso. Esses vídeos vão para cortes na internet, mas vão para essas comunidades, para esses fóruns, né, em que os homens destilam o ódio contra as mulheres, misoginia, antifeminismo, hierarquia de gênero, todo tipo de esgoto realmente da internet está lá. E o PL da misoginia poderia atingir justamente essas comunidades, né, esses fóruns, e que na ponta vai se refletir nos números de feminicídio. A gente tem uma epidemia de feminicídios acontecendo nesse momento, e lá no começo, né, começa com essas falas aí, protagonizadas pelo Arthur Duval, pelo Renan Santos também. Aí, trazendo aqui para a nossa mesa, né, gente, para além do absurdo de tudo isso, eu também acho que o Renan Santos, ele não quer ganhar a eleição, né, porque você precisa do voto das mulheres. Ele quer realmente continuar se autopromovendo, né, e criando essa imagem, essa personificação do homem que odeia as mulheres. Sim, né? o Missão, esse partido deles aí, que é a turma do MBL, é o que a gente chama de machosfera, né, um balcão da machosfera. Parece que está na eleição só para atender a essa demanda, que é a demanda da misoginia, do machismo radicalizado, como a gente viu na cena do Mamãe Falei com a Nath Boulos. Aí está a imagem do que são eles. O partido deles tem 92% de filiados homens. Homens, a meu ver, tirando por essa cena, da pior espécie, né? Então, essa gente que se diz moderninha, o jovem, que jovem é esse? Que partido jovem é esse? Como é que Renan Santos é jovem, em qualquer sentido possível, você está defendendo tese ainda como essa? Diretamente da Idade Média, parece que não é que o Mamãe Falei, ele anda, vez por outra, vai lá no comitê do cara. Não, ele é quase a campanha inteira. Isso. É esse o espírito. Agora, me indigna muito um sujeito desse ter espaço, por exemplo, na bancada do Jornal Nacional. Porque por mais combalido que seja o Jornal Nacional hoje, ele ainda é um canhão, ele fala para muita gente. Eles dão aí meia hora para um sujeito desse falar. Ele está se autopromovendo, hein? Exatamente. E está o tempo todo nessas mídias hereditárias, as pessoas repercutindo o que ele está falando, estão falando o que essa gente está falando. Eu estou falando do Renan Santos, né? Sim, claro, em apoio. E quando a gente lê a carta do Jamil Chad, é uma carta muito interessante quando você revisita ela, uma carta de 2022, fica claro, Chico, fica claro, Gabi, que não se trata de um erro que ele teve um deslize, vamos colocar assim, naquela fala com relação aos ucranianos. É o que ele é. É o que ele pensa. E mais do que o que ele pensa, é o que ele é. Esse sujeito é um escroque, né? É um sujeito repugnante, asqueroso. E a Natália Boulos colocando ele no devido lugar. Destacar a coragem também da Natália Boulos de peitar esse sujeito. Um dia desses, ela também estava num desses podcasts enfrentando essa machosfera, esses podcasts de Red Pill. Ela perguntou ao sujeito se ele, um desses Red Pills, se ele beberia, Chico, a água que sai da torneira lá da quebrada, lá onde ela vive, tá certo? E o sujeito falou, bebo. Aí ela tirou um potinho de água, aquela água suja, horrível, entregou pro sujeito beber. Obviamente, ele nunca tomou dessa água. Então ela enfrenta esse pessoal, muito bem, um destaque para ela. E só para chamar a atenção também, esse dado que você traz é muito importante, 92% de homens num partido. Tem uma fala do Renan Santos, eu até mandei para a produção, que ele está em cima de um carro com os militantes, dizendo que vai estuprar uma das apoiadoras, chamando o pessoal para fazer isso. Então, como você é uma mulher, não é? Tá aqui agora. Você é uma mulher, você vai entrar num partido
em que o líder do partido, essa é a imagem, olha lá, em que ele fala que vai estuprar. Você vai entrar num partido que o líder do partido ameaça estuprar você, ela é uma militante do partido. Então é disso que nós estamos falando. Essa campanha do Renan Santos é uma campanha que desconhece o Brasil. Você solta um sujeito desse no Pelourinho, no Brasil de dentro, lá nas Minas Gerais, isso aí não se cria. Isso é um fenômeno que tem que parar de ser alimentado pela nossa mídia, normalizado, porque isso não é normal. Mas esses grupos continuam lucrando, né? Exatamente. E é justamente por isso que ele se coloca contra o PL da misoginia, porque... Eles são misóginos. Porque eles são misóginos e porque eles continuariam alimentando essas comunidades, né, que estão lucrando muito com o ódio contra as mulheres. Bom, a gente vai seguir aqui, é até difícil, né? Depois, é difícil, Gabi. É realmente visceral, assim, desperta o pior, né, esse senhor aí. Mas a gente vai seguir aqui porque nessa semana, na verdade nessa sexta-feira, amanhã, portanto, começa a propaganda eleitoral gratuita com campanha para governadores, senadores e deputados estaduais. Aí no sábado, os candidatos à presidência vão aparecer. Alguns deles já deram as caras também em entrevistas durante essa semana. O Pedro citou agora, né, o próprio Renan Santos, que foi sabatinado. Hoje vai ter o presidente Lula sendo sabatinado. Enfim, o destaque foi a quantidade de absurdos, né, que dispararam esses presidenciáveis. Eu vou atestar aqui alguns casos, mas antes vou chamar o nosso professor Felipe Pena para participar do nosso programa. Ele que fazia algum tempo que não aparecia por aqui. Boa tarde, professor, bem-vindo. Professor Felipe Pena, nos ouve? Não nos ouve, professor Felipe Pena. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui para conversar com a gente. Enquanto isso, vou dando uma resumida. Ele estava ouvindo um sorriso, paz e amor, mas não estava ouvindo a gente. Né? Mas daqui a pouquinho ele entra aqui para conversar com a gente. O próprio Renan Santos, né, defendendo bomba atômica brasileira, o Caiado dizendo que o plano para matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes era só uma narrativa, né? Eram manchetes. E aí, o professor já está de volta com a gente para conversar. Agora sim, o professor Felipe Pena, boa tarde, bem-vindo. Tá com delay? Vocês estão me ouvindo? Agora Estamos sim. te ouvindo, professor. Você agora vai. Bem ou tem um delay aí? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Não, acho que é culpa aqui da chuva, que realmente estou com problema na minha conexão, mas vocês me ouvem bem agora? É isso, professor. Então a gente segue aqui. Eu estava citando o Renan Santos, né? Algumas falas absurdas de sabatina, o Caiado também minimizando a trama golpista, o Zema, os atos falhos, né? Falando de seus programas de governo, da ausência deles, falou que tinha uma série de programas contra as mulheres, né, um ato falho, mas enfim, a gente já teve uma amostra de sabatina nessa semana e a partir de amanhã, propaganda eleitoral gratuita tá no ar, né, tá na rua. Então, o que a gente pode esperar dessa primeira quantidade que vem aí, né, que os candidatos de fato estão partindo para a ofensiva? Olha, Gabi, eu acho que vai ter poucas propostas e muita desconstrução. Mas há uma falsa equivalência nessa desconstrução. Há uma falsa equivalência entre o filho de Bolsonaro e o filho de Lula. E estão enganando o eleitor com essa falsa equivalência. Eu vou citar só 3 pontos dessa falsa equivalência e depois vocês completam. Número 1, Flávio Bolsonaro foi gravado pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, ao banqueiro que é protagonista do maior escândalo financeiro desse país. Ele mentiu sobre sua relação com esse banqueiro. Ele disse que não mal o conhecia, mas foi à casa dele quando ele usava a tornozeleira eletrônica para, segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pedir o resto do dinheiro. E aí eu pergunto, qual é a equivalência com Fábio Luiz, filho de Lula? Fábio Luiz foi gravado? Fábio Luiz pediu dinheiro a um banqueiro de escândalo financeiro? Número 2, Flávio recebeu efetivamente 61 milhões de reais que foram mandados para os Estados Unidos numa suspeita de lavagem de dinheiro. Boa parte desse dinheiro pode ter sido utilizado para financiar o irmão Eduardo Bolsonaro.
E daí eu pergunto, quanto dinheiro as investigações levaram a concluir que Fábio Luiz recebeu em algum suposto escândalo de INSS, como quer crer parte da imprensa familiar ou hereditária. E número 3 e principal, Flávio Bolsonaro é candidato a presidente, Fábio Luiz não é candidato a presidente. Flávio Bolsonaro tem esquemas de corrupção há muito tempo, desde a rachadinha, né? Tem uma mansão que foi comprada com dinheiro mal explicado, dinheiro emprestado pelo BRB, que faz parte desse escândalo financeiro. Qual é a relação, a equivalência com Fábio Luiz? Me parece que isso vai pautar o horário eleitoral, mas o eleitor está sendo enganado. Há uma falsa equivalência entre esses casos, Gabi. Olha, professor Pedro e também Chico, eu vou chamar aqui a nossa enquete antes da gente continuar nesse assunto. Em qual ponto fraco do Flávio Bolsonaro a campanha de Lula deve se concentrar? A gente tem aqui escândalo Dark Horse, rachadinhas, envolvimento com a milícia. Você pode votar, ou então dá para concentrar em um pouco de tudo também, né, Pedro? Mas para passar a palavra para você sobre esse começo da nossa propaganda eleitoral gratuita. Excelente, né? O Felipe vai no ponto. São falsas equivalências, né? Hoje mesmo, um colunista que eu admiro muito na Folha, né, que é o Rui Castro, né, um grande biógrafo, né, cronista, né, Chico? Um dos grandes que nós temos no Brasil, caindo nessa esparrela, fazendo falsa equivalência lá. Então, é um movimento, né? Você vê, a mídia hereditária, ela está organizada com isso. Ela está entrando nisso, né? E eu fico abismado, Chico, porque eles estão normalizando essa eleição. Essa não é uma eleição normalizada, não pode ser normalizada, ela não é normal. Porque a primeira eleição que nós estamos tendo sobre intervenção direta dos Estados Unidos aqui. O Marco Rubio, ele tem uma carta trocada com Flávio Bolsonaro, isso está público, Jamil Chad já desvendou isso para todos nós vermos, né? Que o Flávio Bolsonaro oferece para o Marco Rubio estar presente na transição ministerial. Isso é inacreditável. E aí vem as falsas equivalências. Os dois são filhos do presidente. Mas como é que os pais se portam? São filhos de ex-presidente e presidente. O Bolsonaro mexe lá no Ramagem, mexe na PF, tem aquela demissão do Moro lá atrás para proteger o filho. O que o presidente Lula faz? Se for culpado, vai pagar. Falsa equivalência. Falsa equivalência. Um recebeu dinheiro. O outro, eles ficam só suspirando, ficam só armando, arquitetando aquela coisa que é e que não é, que existe, que não existe. Forçam o termo Lulinha, do qual ele nunca foi. O Lulinha não existe, existe o Fábio Luiz. E até agora não existe nenhuma prova de que ele recebeu dinheiro. Do outro lado, nós temos 160 milhões de provas que se pediu e que se recebeu 60 milhões de dinheiros. E, por fim, é muito importante a gente... É o que o Felipe toca aí. Um é candidato a presidente, o outro não é candidato a nada, cara pálida. Exato. Então isso tem que ficar muito evidente, né, Chico? Agora o novo truque, viu, Pena, é colocar nas manchetes grupo do Lulinha, porque estava muito difícil eles explicarem qualquer coisa, porque os negócios citados não são fechados, ou seja, o que revela um Lulinha péssimo do negócio, péssimo lobista, péssimo qualquer coisa. Isso. Péssimo homem de negócios, aliás. Então, como não estava, essa narrativa não estava colando, agora a nova forma da imprensa apresentar o caso é colocar como sujeito grupo de Lulinha, porque aí cabe o nome Lulinha em qualquer circunstância. Isso. Por exemplo, se a lobista lá, a Roberta, mexer com qualquer coisa no ofício dela, que é ser lobista em Brasília, como ela é amiga do Lulinha, vai estar lá na manchete grupo de Lulinha. Então, tudo doravante será grupo de Lulinha. Pode prestar atenção. Começa agora numa manchete que está no ar no portal UOL. Nossa, impressionante essa observação, Chico. Eu vou passar para o professor, já que a gente está em época de eleições, para o professor fazer a réplica dele, né? Ô Chico, grupo de Lulinha é o novo Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. É a manchete vazia. É o que faz a mídia hereditária, produzir notícias vazias. Mas o que mais me preocupa, e por isso eu comecei com a falsa equivalência, que vocês completaram muito bem, é que essa falsa equivalência está enganando o eleitor. A falsa equivalência entre o filho do ex-presidente Bolsonaro e o filho do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em problemas que são completamente diferentes, essa falsa equivalência engana o eleitor. Porque aí os horários eleitorais começam nessa tentativas de desconstrução mútuas como se isso fosse equivalente. Tão longe de ser.
como eu comecei e vocês concluíram nas análises. O grande problema, vocês falavam antes sobre a naturalização da misoginia de Arthur Duval, Renan Santos e companhia. Também é uma naturalização nessa falsa equivalência, não só na mídia hereditária, como nas discussões públicas, inclusive de pessoas que são até esclarecidas. E aí a gente vê essa eleição sendo falsamente começada também. É preciso que a gente bata nesse ponto o tempo inteiro, né? O Flávio Bolsonaro é filho de um ex-presidente, foi flagrado mentindo num escândalo que não é o escândalo Dark Horse, também é um nome ruim, porque o escândalo não é só o dinheiro do filme, o escândalo é que esse dinheiro é roubado pelo Vorcaro, é dinheiro público, portanto, só aqui do Rio de Janeiro foram desviados 3 bilhões de fundo de pensão, então é dinheiro público, e boa parte dele, a grande suspeita de que tenha sido investido, aliás, desviado para o filho, o outro filho, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, para bancar despesas da família. Ou seja, é um escândalo de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, no mínimo. No mínimo. Além de ser, para mim, uma grande chantagem com o Vorcaro. Eles tiraram o dinheiro do Vorcaro. Né? É isso, é muito claro. Agora, qual é a prova que se tem contra Fábio Luiz? Qual é a equivalência em valores? É a amizade? É o grupo do Lulinha? Então, por isso, o grupo do Lulinha é o novo Caetano Veloso, estaciona carro no Leblon. Não tem notícia aí, mas eles vão fazer com que tenham, para poder produzir essa falsa equivalência e, de novo, enganar o eleitor. É isso que me preocupa, meus caros. Já tem até um meme rodando na internet, né? Amiga de Lulinha, emulando mesmo essa história de Caetano estacionando no Leblon, assim. Gabi, isso, só chamando a atenção aqui, uma coisa que o nosso afiado Rodrigo Viana tem falado aqui, essa é uma tática velha da direita, né Chico? Lá naquela história que eles inventam de Mar de Lama sobre o Getúlio, quando o Getúlio vai em 64, o alvo era o filho do Getúlio. Era o Lutero Vargas, o filho do Getúlio Vargas. Eles vão se repetindo, né? Vão fazendo isso repetindo. Como o Chico sempre diz aqui também, eles investigam Lulinha desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe, eles dizem que há coisas contra ele. Até agora nada provado e dentro dessas falsas equivalências. Tem uma história que nasce a partir dessa, eu quero mudar aqui a notícia, mas ainda está dentro desse tema, né? De que o presidente Lula pediu agora para o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, procurar o ministro André Mendonça, do Supremo, para tentar resolver essa tensão entre os poderes, né? Uma apuração ali do blog da Ana Flor, das instituições, melhor dizendo. A apuração da Ana Flor, da Globo News. O André Mendonça ele deve receber o André Rodrigues nos próximos dias para uma conversa que vai ser mediada pelo ministro da Justiça, o Wellington César Lima e Silva. O ministro do STF é o relator de 2 inquéritos que têm muita relevância política nesse momento, né, Felipe? O do Dark Horse e também o do INSS, para te passar. Eu tenho a convicção de que há uma tentativa de resolver os problemas institucionais, porque a gente tem um presidente que respeita as instituições, ao contrário do presidente anterior. Então, se há uma desavença entre um ministro do Supremo Tribunal Federal, que para mim é altamente suspeito, que todos nós sabemos que está tentando fazer uma Lava Jato 2.0, que é, na minha opinião, um novo Sérgio Moro, né? Mas ainda assim o presidente Lula quer manter a institucionalidade. Então, se ele, André Mendonça, diz que tem um problema com o diretor da Polícia Federal e vice-versa, que conversem, que mantenham a institucionalidade e, sobretudo, a civilidade. Acho que se essa informação for verdadeira, e eu acredito que seja, ela tem que ser nesse sentido. Ainda assim, Gabi, acho que terá pouco efeito. A gente teve uma interrupção aqui na fala do Felipe Pena. O professor já volta aqui. A chuva, a tempestade no Rio de Janeiro nos inimiga do ICL Notícias. Inimiga da informação. Mas deu para pegar, né, Gabi? O que ele estava falando, né, Chico, é de uma nova Lava Jato, né? Uma nova Lava Jato que agora está no gabinete do Supremo. Justamente. No gabinete de André Mendonça. O que causa desastres ainda muito maior. Eu fico pensando só quando tiver a nova Vaza Jato também, né? Se esse pessoal está conversando no Telegram. Eu fico só pensando nisso. O que é que vem por aí? Professor. Acho que ele está reconectando. Acho que o Felipe Pena não está nos ouvindo. Está nos ouvindo, professor?
Não, acho que não. Ainda não. É uma pena, mas acho que agora vamos tentar, professor Eu tô Felipe ouvindo. Pena. Opa, vai ser. então agora sim, voltando Tô. a palavra para você concluir seu raciocínio, por gentileza. Eu acho que o Pedro pegou, eu estava ouvindo vocês, é isso, eu fico pensando nessa nova Lava Jato, na Lava Jato 2.0, e no André Mendonça como uma tentativa de se viabilizar como um novo Sérgio Moro. O que ele está fazendo é, novamente, trazer uma pesca probatória para tentar incluir o filho do ex-presidente no ano eleitoral, que é muito mais grave. Então, eu considero o André Mendonça um Sérgio Moro muito piorado, com um agravante. É ano eleitoral e ele é vice-presidente do TSE. Vejam só, ele está com os dois inquéritos, o do INSS e do Dark Horse. Ele é muito mais perigoso do que era o Sérgio Moro, até porque ele tem um neurônio a mais que o Sérgio Moro, que não é muita coisa, comparando o Sérgio Moro, mas ainda assim é um neurônio a mais. Então a gente tem ali algo muito, mas muito mais perigoso e diabolicamente evangélico, eu diria, não terrivelmente evangélico. E isso pode influenciar nas eleições. Daí eu acho bom que se mantenha a institucionalidade e que o diretor da Polícia Federal converse com ele. Acho uma boa medida se ela se concretizar. Excelente, né, Chico? Acho que esse é o ponto, assim, e o professor ressalta, e no momento de eleições, não é qualquer eleição, talvez, toda vez que tem eleição a gente fala, essa é a mais importante da nossa história, mas essa de fato ela é mais ameaçadora, né? A gente tinha democracia em risco, agora a gente tem democracia do mundo todo em risco. É verdade, Gabi. Essa é a eleição mais importante da história. Sem dúvida. Desde 2018 abriu esse portal e ele vai se intensificando, né? Sim. É uma eleição mais... Porque A extrema-direita vai radicalizando, Vai radicalizando. E vai ficando mais unida no mundo inteiro via Trump, né? Então é mais perigosa mesmo. É porque se eles entram, eles vão desconstruindo tudo que foi construído. Aí depois, quando entra de novo, dá mais trabalho, né? Sim, então Lula tira o Brasil do mapa da fome. Aí agora entra Temer e Bolsonaro, aí joga no mapa do osso, na fila do osso. Aí tem que voltar a fazer tudo. É um processo de desconstrução que está em jogo. Total. Professor Felipe Pena, para fechar, muito rapidinho. Acho que fechamos antes da hora, então. A internet fechou. Foi muito bom a fala dele. Na verdade, mas... A internet me sabotou. Obrigada, professor. Sempre um prazer. Valeu, querido. Aqui no N2. Muito bom. Até a próxima. Professor Felipe Pena vai voltar aqui muito ainda. Não se aflija. Não debaixo dessa chuva que cai no Rio de Janeiro no momento. É isso. Até porque é mais raro a gente ter essa chuva no Rio de Janeiro, ainda mais no horário do programa. Então, na próxima vai dar certo. Já deu certo. Já deu. A gente vai seguir aproveitando e trazer mais informações aqui quentes para o nosso N2. Bruno Concílio, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Chico. Vamos começar com mais atualizações do avalanche do Nepal. Equipes de resgate procuram mais de 1.400 desaparecidos na fronteira entre o Nepal e o Tibete, após as inundações e deslizamentos de terra deixarem pelo menos 362 mortos e devastarem vilarejos inteiros. A formação de um novo lago após os deslizamentos na região aumentou o risco de um segundo desastre. A previsão de mais 3 dias de chuva também preocupa as autoridades e pode provocar novas inundações. Já os deslizamentos e os fluxos de lama também podem ocorrer caso isso aconteça. E para fechar, vamos com a boa notícia da taxa de desemprego, que atingiu o menor índice histórico. Segundo os dados do IBGE, a taxa do Brasil recuou a 5,3% no trimestre até julho. Esse é o menor índice para um trimestre encerrado em julho desde o início da série histórica da pesquisa do IBGE, em 2012. A pesquisa abrange o mercado de trabalho formal, com carteira assinada ou CNPJ, e o setor informal. É com você, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio, que depois retorna aqui no N2 com mais informações para a gente. Vou aproveitar, a gente estava falando aqui de ano eleitoral, a partir disso também tem muito reflexo no mercado financeiro, né? A gente tem uma aula hoje, chegou o dia, né? Para ajudar a proteger o seu patrimônio em qualquer cenário. Então, independentemente ali do resultado das urnas, você ainda pode se inscrever em icln2.com.br. Hoje é dia 27 de agosto, que está aí na sua tela. Então, portanto, é hoje, às 8 horas da noite.
você vai ter a aula Investir é para Todos, com o Eduardo Moreira, com participação também da Débora Maganha, que, aliás, estava aí pela redação, acho que já fazendo os ajustes finais, né, Chico? Essa trabalha, hein? Essa trabalha para decifrar a economia que, da forma que é apresentada, parece muito difícil para todo mundo, para nós, os normais, né? É aquele economês que faz com que a população se distancie do assunto. O que o Eduardo Moreira e a Débora fazem é completamente o contrário. Traduzir ali, né? Trocar em miúdos aquela coisa que parece o fim do mundo, eles conseguem explicar direitinho. É isso, então vamos Débora acompanhar. craque, hein? Ela é uma Encontramos craque. com ele ali, né, Gabi? Ela é Craque igual a Marta, né, no vestiário, pronta para entrar em campo. Sim. Camisa 10 absoluta. Camisa 10 e É faixa. isso aí, é dupla de craques que vai entrar com a gente às 8 da noite. Você fica ligado aí, vai ter uma planilha de planejamento financeiro, é tudo ali, tintim por tintim. Todos os passos para você aprender a ter o controle das suas finanças. Tem o QR Code aqui na tela também, se você estiver assistindo pela televisão. A gente segue por aqui, vamos tratar de outro ponto que é um dos temas que são os mais nevrálgicos aqui dessas eleições. A gente vai trazer o nosso próximo destaque. Vamos lá. Olha, Gabi, Pedro e toda a nossa audiência, eu acho que não tem tema mais importante desde a Constituição promulgada em 88. Que já trata dessa questão, já melhorou muito a vida do trabalhador, mas agora o fim da jornada 6x1, o fim desse sistema cruel, que não permite ao trabalhador, à trabalhadora, ficar em casa 2 dias, um para cuidar da casa, outro para passear com o menino, para ver um filme junto com a filha. Cara, isso é a coisa mais importante que se tem notícia no Brasil nesses últimos 40 anos. Será um avanço incrível. O relator da medida, o senador Omar Aziz, sabe disso, por isso que ele rejeitou, hoje ele apresentou o relatório sem permitir nenhuma emenda. Pedro, Gabi, sabe quantas emendas o Flávio Bolsonaro tentou emplacar via a bancada dele, os amigos dele? 12 emendas. 12. Para atrapalhar, para tirar da frente ou para exigir uma transição de quase 4 anos. Ou seja, o trabalhador poderia até ter isso, mas daqui a 4 anos. É o que pensa o comitê bolsonarista a respeito do assunto. O Omar Aziz foi muito firme, manteve a versão vitoriosa do governo na Câmara e pode ser votada na próxima quarta-feira. Esse dia, no meu entendimento, é final de Copa do Mundo. Final de Copa. Não tem nada mais importante no Brasil. Nada perto disso. Quando a classe trabalhadora começar a usufruir de um dia a mais de descanso, vai mudar o país. Vai, inclusive, aumentar a produção, produtividade, vai aumentar tudo, vai melhorar tudo na vida das famílias. E então vai para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, no dia 2, na próxima quarta-feira, pode ser votada, avaliada pelos senadores nessa mesma quarta. No máximo na quinta, porque o tempo está apertado, o Congresso só tem uma semana para passar a régua em tudo desse ano de votações. Então, olha, eu só falarei disso até quarta-feira. Exatamente. Só emendando aqui, né, Gabi, Chico? O presidente Lula, o governo marcou uma espécie de hat-trick essa semana, né? Nossa linguagem futebolística aí, que pode pedir música no Fantástico. Foram 3 gols do governo essa semana e da campanha do presidente Lula. Consegui passar para destravar essa votação 6x1, que você colocou muito bem. E aí evidencia, Chico, quem são os inimigos do povo. Os inimigos dos trabalhadores, os inimigos da escala 6x1, que é o pessoal do PL, que está mandando essas emendas, que é o Flávio Bolsonaro. Aonde estão as lideranças do PL agora? Aonde está Nicolas Ferreira? Aonde está Michele Bolsonaro, que quer ser senadora lá pelo DF? Eles estão encabeçando o fim da escala 6x1? Mais tempo para a família? Essa gente se diz pró-família, não é isso, Chico? Então, se são pró-família, vamos liberar o trabalhador para ter um dia a mais para brincar com as crianças, para ir no parque, para poder ter mais saúde mental para viver, para poder tomar menos remédio para ter que acordar, para ter que dormir. Isso. É tudo isso que está sendo jogado agora. A segunda notícia, muito importante, é que nós temos recorde negativo de desemprego no Brasil.
Foi a última notícia aqui da Central da Informação, agora muito bem trazida. 5,3% de desemprego. Isso é pleno emprego em termos keynesianos. Agora precisa melhorar esses empregos. Isso passa pela escala 6x1. E, finalmente, vai passar essa semana a taxa da blusinha. Não é isso, Gabi, que você destacou aqui essa semana? Vai passar, então, o fim da taxa da blusinha. Então, são 3 golaços aí que foram marcados essa semana. Uma semana muito boa para o governo e para a campanha do presidente Lula. Muito bom. O senador Omar Aziz, que veio aqui também no ICL Notícias, primeira edição, para falar sobre o andamento, né, e que achava que nenhuma emenda poderia alterar o teor, né, o ponto central do texto sobre o fim da escala 6x1. E aí ele também até fez uma espécie de desafio ali, mas ele disse, olha, isso seria um suicídio político, eu quero ver quem é o político que vai ter coragem de subir no palanque e dizer que é contra, né, o fim da escala 6x1. Agora, uma coisa que eu acho que deveria estar bem clara é que assim, o Flávio Bolsonaro, os aliados dele, já estavam agindo contra o trabalhador, né? Então não precisa subir no palanque para que a gente saiba que eles são contras. Ele não vai subir porque é covarde, né? Por isso, porque precisa do voto, porque quer se eleger, mas, no fim das contas, já se posicionaram. A gente sabe de que lado eles estão. Acho que não precisa nem subir no palanque para isso, né? O simples fato de não subir no palanque para apoiar, não encabeçar isso, exatamente, já mostra tudo, né, Gabi? Excelente, né? É isso mesmo. Mas importantíssimo, Chico, acho que a gente tem que bater nessa tecla todos os dias, né? Porque é uma questão de humanidade, né? Essa é a pauta do Brasil. É a pauta do Brasil. Não dá. Agora, não dá. dinheiro trabalhista, Chico, não é dado historicamente. Ele é conquistado. Por isso que é importante ressaltar isso. Ninguém nunca deu de graça direito trabalhista para ninguém. E até manter isso é tomado difícil. nas ruas, né, Gabi? Exatamente. E manter é difícil. Tá aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, perdão, que o senhor Michel Temer fez. Exatamente. E não tem, curiosamente, em toda a história do Brasil, nenhum direito conquistado pela direita. Isso. Nem pela extrema-direita. Toda essa conquista da centro-esquerda por diante. É da classe trabalhadora ali na luta mesmo. E mais uma vez, né, a população é uma demanda que vem das ruas, vem das mobilizações. Você vai, né, tiveram protestos no ano passado, nesse ano também, e você vê realmente que as placas que estão ali nas ruas, a demanda é o fim da escala 6x1. Talvez uma pauta, uma das mais urgentes. Essa pauta, por exemplo, ela surge com o Rick Azevedo, hoje vereador pelo Rio, é candidato a deputado federal esse ano. Do movimento surge ali ele na Baixada Fluminense, entrando em farmácia em farmácia, comércio a comércio, convencendo as pessoas, trocando ideia, porque ele foi balconista de farmácia, ele sabe o que é a vida na 6x1. Então, começa com um representante da classe trabalhadora no Rio de Janeiro, sobe para o Congresso por conta das manifestações de rua e agora, tomara que finalmente seja votada. Do movimento Vida Além do Trabalho. Vida Além do Trabalho, o VAT. Eu vou chamar a Cris Serra, que vem aqui nessa quinta-feira conversar com a gente, já trazendo essa pauta também para a Cris comentar. Cris, boa tarde para você, sobre o impacto até de eventualmente conseguir a aprovação do fim da escala 6x1 antes da eleição, né? Qual o impacto que isso pode ter para a campanha? Oi, Gabi, boa noite, Pedro, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Gabi, é tão importante a aprovação do fim dessa escala 6x1 e ela, como você falou, de fato, isso vai ter sim um impacto na campanha e é importante porque qualifica o debate político na campanha eleitoral, porque fica a extrema-direita querendo sequestrar a pauta, a agenda do país nessa campanha, falando só de bandido bom é bandido morto, e a gente acaba deixando de lado aquilo que de fato interessa à classe trabalhadora. Então, este tema bota na agenda, no debate público do país, essa questão tão fundamental, né, que são os direitos da classe trabalhadora. Né? Eu diria que essa proposta, né, tem um tempo muito curto para ela ser aprovada, a gente espera que seja, ela acaba com um regime de servidão, sabe, que ainda existe no Brasil. A gente tem o trabalho análogo à escravidão, que é uma chaga também que precisa sempre ser combatida, mas a gente tem o que eu chamo de servidão, esses trabalhadores, né, que trabalham muito, têm jornadas exaustivas e ganham pouco. Inclusive, é importante destacar que essa proposta ela vai beneficiar principalmente os trabalhadores de salários mais baixos,
que é o maior contingente de trabalhadores assalariados no Brasil. E para desmontar esse discurso, né, do empresariado, sobretudo, de que isso pode quebrar as empresas, né, até as pequenas empresas, que o empresário não tem como arcar com esse custo. Vamos lá, é importante trazer aqui alguns pontos dessa proposta para dizer que não é assim, não. A proposta é razoável, ela estabelece alguns parâmetros importantes que eu queria destacar. Primeiro, ela tem uma fase de transição, ela entra em vigor, tem uma escala, e ela estará totalmente em vigor, a nova jornada, em 1 ano. Portanto, há um tempo de adaptação. Outra coisa importante, microempresas e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, haverá medidas transitórias para que estes setores que empregam tanta gente no Brasil tenham também um tempo de adaptação, para que esses trabalhadores não tenham os salários reduzidos e para que esses empreendimentos possam continuar contratando e possam continuar com a sua força de trabalho, né? E, por fim, ela permite também a negociação coletiva. Portanto, é uma proposta bastante razoável, que é um avanço civilizatório e que vai qualificar imensamente o debate nesta campanha eleitoral, falando daquilo que interessa, né? A discussão de classe, direitos dos trabalhadores. É isso, Cris, é um avanço civilizatório, fundamental essa sua colocação, né? O Pedro também ressaltou aqui na nossa história o quanto é difícil, né, você ter um direito trabalhista conquistado. É muito mais fácil perder esses direitos, na verdade. Estamos aí há muitos anos resistindo, mais ainda depois de reforma trabalhista. Tem uberização também aí batendo na nossa porta, cada vez mais uma situação de precariedade, pejotização, enfim. A gente teve... até tem um candidato, falando mais uma vez aí do Renan Santos, né? Impressionante como ele tem um bingo ali, de que ele preenche todas as piores alternativas, né, de propostas, ele consegue realmente preencher todas. Nos direitos de trabalhador também, ele defende uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, né, que, aliás, foi uma conquista lá no passado, que era mais alta, na Constituinte, conseguiu se reduzir a jornada de trabalho. E agora, mais uma vez, a gente tem uma adaptação, né, um mínimo, depois de tantos anos de retrocessos, vir mais uma conquista aí para os trabalhadores, né? E essa proposta, né, Chico, Gabi, ela reduz em 4 horas também a jornada de trabalho. Não se trata simplesmente de sair de 6 por 1 para 5 para 2. Mas também de sair dessas 44 horas, que foram conquistados, como a Gabi nos relata aqui muito bem, a duras penas, nas ruas, com enfrentamento. E agora nós estamos falando de conquistar mais 4 horas livres, ou seja... 40 horas. 40 horas, reduzir de 44 para 40 horas. Agora, a expressão avanço civilizatório que você traz, Cris, ela é perfeita, porque o que o Flávio Bolsonaro propõe? Quando a gente ouve com cuidado, né, as propostas dele, ele propõe, Chico, a barbárie. Quando você ouve a Daniela Marques, que vem a ser a candidata a ministra da Economia, da Fazenda dele, ela é contra a escala 5x2. Ela é a favor da escala 6x1. Ela bate nisso. Por isso que eles focam, como disse muito bem aqui a Cris no começo, nessa questão de construir prisões, de construir mega prisões, porque o que eles querem é a barbárie. Eles querem tirar o sol que nasce para todos, tirar a dificuldade das pessoas terem emprego, terem qualidade de vida, terem renda, crescerem, encaminhar o pessoal para a barbárie. Aí qual que é a solução? É a solução Bukele. É fazer mega prisões. É isso que está em jogo, né, Chico? Completamente. Política de encarceramento. A única... encarceramento, bomba atômica, essas coisas exóticas aí da extrema-direita para ocupar esse espaço da eleição. Mas voltando a 6x1, que é agora a nossa maior pauta, pelo menos até quarta-feira, você falou bem, tem a redução escalonada para 40 horas, que também é importantíssimo. A Cris ressaltou a adaptação do pequeno comércio, da microempresa, tem toda uma história, não é? Chegou amanhã de manhã, já vai começar. Então, esse empresário, esse pequeno empresário, ele vai ter tempo para adequar a história. Ele tem uma padaria, não vai ser assim da hora para a noite que ele vai ter que implantar isso e colocando em risco o seu comércio. Não, isso, fundamental. Ele vai ter tempo fundamental. E o que a gente vai sentir assim, daqui a 4 anos, o efeito disso, primeiro que vai ser um país mais feliz, né? Um país mais feliz, a dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora
vai ter um dia. Hoje, cara, com um dia de folga, não dá tempo nem você arrumar a sua casa. Claro. Normalmente uma mãe sozinha em casa com o filho, que carrega a casa inteira nas costas, não dá tempo dela arrumar o quarto. Já tem que voltar, tem que pegar o trem de volta para o trabalho. Então, esse dia a mais ele é muito representativo também na ideia de um mínimo de felicidade e alegria para as pessoas. O Cris, eu queria trazer aqui uma outra notícia, porque a gente teve, na abertura do nosso programa, né, uma chamada que até depois a gente teve que respirar fundo para poder falar, né, depois dela, porque o Oliveira ali, que faz a nossa abertura, diz a dupla que ninguém pediu, né? O ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual candidato a deputado federal por Minas Gerais, o Eduardo Cunha, que está bombando ali as próprias redes sociais dele, apoiando o Flávio Bolsonaro. Então tem um vídeo que está circulando que é o apoio declarado e aparecem também lideranças evangélicas, né, e antipetistas, deputado Marco Feliciano, pastor Valdemiro Santiago e por aí vai. E é uma peça publicitária da campanha do Flávio e também do Eduardo Cunha, né, explorando o fato de que o Eduardo Cunha foi o responsável por pautar o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E essa campanha toda ela foi notada pela Folha de São Paulo, publicou uma notícia hoje sobre isso, e ali também, por fator curiosidade, né, qual é a dinâmica, né, a formatação da página principal da Folha a partir da divulgação dessa história, que tem ali, aí, essa que está grifada na tela, né, senador grava vídeo em apoio a Cunha. Fica uma coisa assim, meio, você não sabe, né, que está se referindo ao Flávio Bolsonaro. Mas, enfim, essa é uma curiosidade para a gente falar dessa dupla que ninguém pediu, como disse a nossa escalada, Cris. Gabi, é uma curiosidade, né? Um detalhe, mas a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, e é uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, essas estratégias discursivas, noticiosas da grande imprensa, que parece notícia, né? Mas que tem camuflada uma intenção que funciona, né? De aliviar para o senador, né? Mas, enfim, é importante pontuar isso, mas voltamos aqui ao vídeo de apoio de Flávio Bolsonaro e Eduardo Cunha. Olha, nada mais claro do que é o bolsonarismo. Esse vídeo ele é como se fechasse um ciclo, né, que começa lá em 2016, justamente com o impeachment da Dilma. Aquela sessão, aquele dia pavoroso, né, que todo mundo que assistiu aquilo ali, que estava lá no plenário da Câmara, todos os democratas, obviamente, saíram de lá arrasados, né? Nunca me esqueço desse dia, o dia em que Eduardo Cunha comandou o impeachment da Dilma e que Jair Bolsonaro faz aquela declaração pela qual ele deveria ter saído da Câmara preso, se naquele momento nós estivéssemos vivendo num país normal. Mas naquele momento, 2016, o Brasil já estava completamente engolfado pela operação midiática da Lava Jato, né? E o impeachment já estava, digamos assim, encomendado, né? E aí ele faz ele vota o Jair Bolsonaro a favor do impeachment da Dilma, homenageando um torturador, né? O Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, ver agora Flávio Bolsonaro de mãozinha dada com Eduardo Cunha é exatamente isso, né? Com uma diferença de 10 anos, né? Mas seria o fecho daquela situação, o círculo se fechou, que eu espero realmente que se feche, né? Espero que nem Eduardo Cunha seja eleito e muito menos o herdeiro de Jair Bolsonaro. Boa, e tem duas coisas aí importantes, né, o Cris, que me chama a atenção. A primeira coisa é que o Eduardo Cunha, ele é candidato por Minas Gerais, tá certo? É um carioca, né, Cris, daí do seu estado, mora aí, um carioca, enfim, com aquele sotaque todo, e está se candidatando por Minas Gerais. Eu quero fazer um clamor aqui aos meus conterrâneos, Chico, os mineiros, né, para poder desconstruir essa campanha. Não é possível, Minas Gerais,
Certo, sempre teve grandes representantes aí, tudo bem que nos últimos tempos a coisa vai mal por lá, né, Chico? Mas não dá, Eduardo Cunha não, né, pessoal? E o que foi essa noite dos horrores, né? Parece que a noite do terror no Brasil foi o dia dessa consagração do impeachment, né, que a Cris nos traz aqui. A minha xará lá, a Petra Costa, grande cineasta, tem aquele Democracia em Vertigem, que é um documentário obrigatório, que ali você vê todas as assombrações aparecendo. E eu não sei se é uma coisa meio freudiana, né? O que o Cunha fala naquele momento, que ele diz, no momento em que ele sabe que a Dilma vai cair, em que ele sabe que o comparsa dele, Michel Temer, vai assumir, ele podia falar qualquer coisa, mas ele pede misericórdia. Então eu não sei se é uma coisa freudiana, porque ele está vendo, porque uma coisa ele não é bobo. Ele está vendo, esse país vai precisar de misericórdia, porque o que está vindo aí vai ser uma desgraça. E foi uma desgraça. 2 anos de Temer, reforma trabalhista, que ele apoiou, e agora ele apoia Bolsonaro, filho, e depois 4 anos de bolsonarismo. Então, a partir dali, as portas do inferno, elas abriram contra esse país. É preciso resistir, fazer como o apóstolo Pedro, né? Elas não prevalecerão contra o nosso país. Muito bom. Cris, para te devolver, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que seguir aqui com mais informações no N2. Não, é exatamente isso. O documentário da Petra, super bem lembrado pelo Pedro, super, é um filme obrigatório, né, e que reconstitui como é que foi tramado, né, como é que se deu aquela cena terrível, o impeachment da presidente, que a gente espera, porque a gente precisa fechar esse ciclo, né? O ciclo, essas portas do inferno que o Pedro acaba de falar, né, que foram abertas naquele momento, nós não conseguimos ainda fechá-las. E este vídeo de Eduardo Cunha e Flávio Bolsonaro, ele explicita exatamente isso. Nós não fechamos esse ciclo, nós não derrotamos a extrema-direita ainda, né? Mas precisamos ganhar mais esta eleição e todas as próximas por muito tempo, né, para restaurar um ciclo de normalidade, um ciclo minimamente de normalidade política neste país. O perigo está aí, as pesquisas estão mostrando, Flávio Bolsonaro é competitivo, né? Então nós temos esse vídeo, Gabi, que você mostra aí, eu acho que ele é um alerta, né? A gente espera que esse ciclo se feche com esta eleição, com a derrota de Flávio Bolsonaro, mas neste momento em que nós estamos falando, faltando 40 dias para a eleição, esse vídeo é um alerta do perigo que ainda nos espreita. Importantíssima essa fala, Chico. Esse vídeo me trouxe a mesma sensação de quando a gente viu aquele vídeo no final do ano passado do Temer, do Paulinho da Força e do Aécio. Sabe aquela dupla? Nossa, dos mesmos. Nesse caso, o trio, né? Mas essa dupla agora tá meio que dos mesmos criadores, né? Dos mesmos produtores. Isso. Daquele vídeo macabro lá, daquele encontro. Tem a mesma energia. Recapitulando, era Paulinho da Força. Dosimetria, eles estavam falando naquela época. Era também na intenção de diminuir a carga da pena e todo o castigo para os golpistas. Era nesse sentido. Isso aí é a mesma história. Porque não fechamos o portal ainda. A Cris fala dessa história, daquela noite trágica, e não fechamos isso ainda. Esse portal está aberto. Isso. Quem sabe mais uma vitória agora em 4 de outubro, uma vitória, se feche um pouco esse portal. Porque só sai esse tipo de coisa. Lembra de outra... Vamos lembrar de cenas também, emblemáticas. Piores cenas, né? Piores cenas, piores vídeos. Aquele encontro no gabinete do Eduardo Cunha com o MBL. Meu Deus. Com essa turma que se diz moderna aí, que era dentro de uma ideia de ele é corrupto, mas ele está do nosso lado. Agora, quando o encontro é do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Cunha, não dá nem para dizer que os dois são a mesma coisa, né? Os dois são corruptos. Então, é muito revelador esse encontro. E você pode dizer assim, eu fiquei dizendo, como é que o Eduardo Cunha aceitou isso? E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, como é que o Flávio Bolsonaro aceitou isso? Porque os dois são companhias desagradáveis um para o outro e tiram votos. É verdade. Só lembrando essa imagem brilhante aqui que a Gabi nos traz, né? Salvo engano, lá era o Paulinho da Força, isso. O Eduardo Cunha e o Aécio Neves. O Aécio. Então, só lembrando dessa imagem... Que vai ser candidato ao Senado, hein? Uhum. Desistiu de desistir.
O Aécio? Aécio Neves, candidato ao Senado. Deus Pode me livre. apostar. Não, Deus Candidato já foi ao mais Senado. mineiro. Não é possível que isso Vai vai ser acontecer. candidato. Entra aí na categoria de vídeos que gostaríamos de desver. Desver. Cris. Ô, Gabi, eu só chamo a atenção, só para não perder, né? É o voto do brilhante Ustra, né? Que a Cris traz nesse momento. Isso me pega, sabe, Chico? Os heróis dessa gente, dessa extrema-direita. Os heróis deles são brilhante Ustra. Os heróis deles são a Débora do Batom. Eles falam da Débora do Batom como se ela fosse, tá certo? Cuja irmã vai concorrer, né? Cuja irmã vai, a Cláudia do Batom. Então é o tipo de referências que eles têm. Andam entre si, né? Mas eu acredito que o baile dos vampiros tá chegando no final. Opa, amei. Cris, minha querida, muito obrigada. Sempre bom ter você junto com a gente. O baile dos vampiros é demais. Vamos chamar o Bruno Concílio aqui mais uma vez. Bruno, suas informações. Gabi, vamos começar falando de Daniel Vorcaro. O depoimento que o ex-dono do Banco Master daria à PF hoje foi adiado por problemas técnicos no sistema de videoconferência. O Vorcaro falaria aos investigadores diretamente da Papudinha, onde ele está preso preventivamente desde junho. Seria o primeiro depoimento do banqueiro após a PF recusar 2 propostas de delação premiada. Agora, uma nova videoconferência foi remarcada para amanhã de manhã e a expectativa é que o Vorcaro seja perguntado sobre a articulação dele junto a ex-diretores do Banco Central na tentativa de impedir que o Master fosse liquidado. E agora vamos falar de Jair Renan Bolsonaro. O vereador e candidato a deputado federal teve desconto de R$ 4.555 no salário de julho por faltar às sessões na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. A assessoria de imprensa da Câmara Municipal afirmou que o desconto é resultado de 2 faltas, nos dias 14 e 15 de julho, sem justificativas formais apresentadas pelo vereador. Mas essas faltas não são de hoje, não. Em julho, o vereador Eduardo Zanata, do PT, entrou com um pedido para que o Jair Renan deixasse a comissão por excesso de faltas não justificadas. Segundo o petista, das 12 reuniões realizadas entre janeiro e junho deste ano, ele só esteve presente nas 3 primeiras. É muita folga, né, Gabi? É muita folga, Muito viu? demais. Um desabafo dele. Perfeito. Fechamos com essa, Bruno Concílio. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Folgado, Bolsonaro folgado da porra. O Bruno me quebrou com essa, foi maravilhoso. Bom, mas gente, vamos trazer o resultado aqui da nossa enquete de hoje? Vamos lá, dar uma olhada aí. Em qual ponto fraco de Flávio Bolsonaro a campanha de Lula deve se concentrar? Todo mundo, praticamente, aqui, a imensa maioria de 71%. Escândalo Dark Horse. Bom, é o caso mais grave, né? Mas toda a biografia são dele 61 milhões, né? É muita grana. Não, e consegue a façanha de roubar o ladrão. Isso. Antes de a gente dar boa noite para vocês, eu quero lembrar que você não vai embora agora, hein? Antes da nossa aula, às 8 da noite, a gente tem o 3P com a Roberta Garcia, a partir de agora, Economia da Vida Real, com a Gabi Chaves, que é economista do Instituto No Front. Então você pode aí também seguir o canal da Roberta, que é o @pretaprogressista, e assistir ao 3P agora na nossa programação. Meninos, vamos nessa então. Hoje o programa foi assim, recheado, mas foi fechamos. lindo. E fiquem com a Robertinha aí, que é sempre cada entrevista melhor do que a outra. E amanhã tem mais. Só digo isso, mas venham que tem surpresa. Venham Amanhã, que tem meu surpresa. Deus do céu, amanhã eu venho com roupa nova, roupa de gala. Pode vir com roupa de gala que tem surpresa. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Você tem mais de 50 anos e fica sem saber o que fazer com o seu dinheiro em ano de eleição? Eleições mexem com a economia. O mercado oscila, a volatilidade aumenta e muita gente entra em pânico, tomando decisões impulsivas que custam caro. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um plano independente, não sabe como blindar os recursos e fica refém do cenário político. No dia 27 de agosto, às 8 horas, em um encontro ao vivo e gratuito com Eduardo Moreira, você vai aprender como construir uma estratégia financeira sólida que protege o seu dinheiro independentemente do resultado das urnas. Quando você entende o mercado de verdade,
toma decisões com autonomia para defender o seu patrimônio. É exatamente isso que vai ser mostrado nessa nova aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.